2017 começou com a posse dos novos vereadores, prefeito e vice-prefeito em Pinheiro. Eliseu de Tantã foi escolhido para ser o presidente da Câmara nos primeiros 2 anos da nova gestão. O ano começou com uma nova gestão nos municípios do Brasil. Em Pinheiro, muita gente encarava como um tempo de esperança. Começou o ano com mais de 12 milhões na conta da prefeitura, dinheiro da repatriação pago pelo governo federal e mais o pagamento referente ao mês de dezembro para a saúde do município. Ainda entraram mais de 12 milhões das arrecadações mensais da prefeitura. O prefeito se empolgou e chamou os vereadores, mesmo ainda em recesso, para uma sessão extraordinária. Foi o primeiro ato de demonstração da parceria entre prefeitura e Câmara. Ainda em janeiro, os vereadores aprovaram a contratação de 2.000 servidores municipais em todas as áreas, alguns inclusive com salários altíssimos. Seria essa a produção do néctar de um veneno mortal para a gestão de Luciano Genésio. A folha de pagamento do município quase dobrou. Não demorou para as cobranças começarem. O mês de fevereiro anunciava que a gestão do município teria outras prioridades, enquanto o povo ficava isolado, como se passou no povoado Boa Vista. A ponte que dá acesso ao povoado quebrou e os carros não podiam passar. Esse foi, sem dúvida, um dos grandes motivos de revolta dos moradores de pelo menos 5 povoados da região. Um morador da travessa Padre Newton Pereira chegou a plantar uma bananeira no meio da rua interditada na Bubalina. A revolta foi devido a um buraco que já existia, mas com a chegada das chuvas deixou a rua intrafegável. Foi também em fevereiro que a saúde logo apontou seus primeiros problemas. Os servidores tiveram que trabalhar mesmo sem receber os salários do mês de dezembro. Mas não foi só isso não. Uma família do bairro da Matriz esteve em estado de choque depois de 9 meses de preparação. Uma criança que estava pronta para nascer morreu antes do parto no hospital materno-infantil. A família acusa o hospital e o médico que fez o parto de negligência. O depoimento foi de um pai que por pouco não perdeu sua filha, mas acompanhou de maneira revoltada o sofrimento da mãe para ter a criança em um parto de alto risco e que por muito pouco não viu mãe e filha saírem da casa de saúde direto para o cemitério. O mês de fevereiro ainda registrou mais um caso de morte de uma criança no hospital materno-infantil que revoltou a família e os vizinhos. Para encerrar o mês de fevereiro, o prefeito decretou sua principal marca, um carnaval milionário. Muito dinheiro foi gasto em um carnaval que separou ricos e pobres. O primeiro tapa na cara daqueles que na primeira oportunidade já souberam que foram enganados. O mês de março encerra com um ponto de interrogação gigantesco na educação municipal. A educação do município de Pinheiro volta a ter dias de caos total, algo que não se via desde o início dos anos 2000. A realidade da zona rural foi a pior. Escolas fechadas, outras sem professores, crianças e jovens em casa e pais revoltados. Os produtores de eventos, proprietários de casas de festa e similares, foram convocados pela Prefeitura de Pinheiro para uma importante reunião no mês de abril, para tratar sobre um assunto comum em 2017, o aumento das cobranças existentes e mais impostos. A partir daí, quem precisou fazer uma festa, além de estar respaldado com os alvarás e as licenças de costume, teve que pagar mais 2 cobranças para a Prefeitura de Pinheiro. Foi também no mês de abril que o vereador Beto de Ribão denunciou na Câmara de Vereadores um esquema de desvio de dinheiro da saúde de Pinheiro envolvendo nomes de profissionais da saúde, membros da família Ortegal, título da primeira-dama do município. Inclusive, o nome da esposa do prefeito apareceu na denúncia como sendo prestadora de serviços em um posto de saúde da região da Chapada, pelo qual ela nunca trabalhou. A TV Pericumã teve acesso às denúncias e comprovou a veracidade do caso. Acredite, em meio a tudo isso, foi no mês de abril, com apenas 3 meses de trabalho, que o prefeito de Pinheiro decidiu tirar férias. E Estélio Cordeiro, vice-prefeito, assumiu interinamente a chefia do Executivo Municipal por 25 dias. A solenidade de posse do novo prefeito aconteceu na Câmara de Vereadores. Isso depois que a Câmara aprovou as férias do prefeito Luciano Genésio, que alegou problemas de saúde. Estélio chegou prometendo corrigir o que estava errado. Foi no mês de maio que a Prefeitura de Pinheiro chamou os aliados do prefeito para inaugurarem uma internet de graça, um projeto do governo do estado que foi entregue como obra da Prefeitura. E com um detalhe, já não está funcionando desde a primeira semana depois da inauguração.
Foi também no mês de maio que uma mãe de 4 filhos da Vila Zé Arlindo perdeu 2 crianças. É que ela estava grávida de um casal de gêmeos, sofreu um aborto e perdeu o casal de filhos no Hospital Materno Infantil. Além da situação de necessidade da família, os filhos mortos foram entregues em uma caixa de papelão e a mãe foi obrigada a ir caminhando para casa, quase 2 quilômetros, e isso em menos de 10 horas depois de ter abortado os bebês. Foi no mês de junho que tivemos acesso à folha de pagamento da Prefeitura de Pinheiro. Ela mostra os nomes de parentes da família Genésio que recebem pelo município na gestão de Luciano. Descobrimos que os membros da família levaram em menos de 8 meses quase R$1 milhão dos cofres da Prefeitura de Pinheiro. Foi no mês de junho que Pinheiro registrou um caso que ganhou destaque no Brasil inteiro. O SAMU de Pinheiro, mesmo recebendo quase R$1 milhão, somente até o mês de junho não teve ambulância. Uma reforma fraudulenta foi estampada nas mídias depois que os socorristas do SAMU tiveram que atender uma vítima de acidente na caçamba de uma caminhonete. Uma empresa de Palmeirândia recebe mais de R$500 mil da Prefeitura de Pinheiro para fazer a coleta e o destino do lixo hospitalar, mas caçambas despejam o lixo altamente prejudicial à saúde da população dentro do rio Pericumã. Inclusive, a TV Pericumã foi conhecer o lugar onde está localizado a sede dessa empresa, que deveria incinerar o lixo hospitalar, mas que até no meio do ano ainda não fazia o serviço, mesmo recebendo da prefeitura para fazê-lo. Só para lembrar que foi no mês de junho que tivemos um São João caríssimo, de atrações de fora. Essas levaram fortunas da Prefeitura de Pinheiro. Enquanto isso, o caso das ambulâncias só se agravava. Durante os festejos juninos, um pinheirense caiu do palco e foi socorrido pela Guarda Civil Municipal na caçamba de uma caminhonete. Enquanto que o programa Balanço Geral trouxe mais uma grave denúncia da Prefeitura de Pinheiro. Os documentos comprovaram que uma empresa fatura mais de R$500 mil da Prefeitura de Pinheiro só para deixar as ambulâncias funcionando. Como todos sabem, isso nunca aconteceu. O mês de julho começou com uma cobrança dos moradores do povoado Cotias. Os moradores, pais e mães de alunos do povoado Cotias, enviaram para o Sistema Pericumã de Comunicação uma denúncia de que no povoado existe uma escola pronta, deixada pela gestão passada, mas que a Prefeitura nunca inaugurou e os alunos estão tendo que estudar fora do povoado. O povoado Paxiba também é um lugar onde a Prefeitura de Pinheiro, na gestão passada, construiu uma escola. Deveria funcionar este ano, mas nunca foi inaugurada. E as crianças precisam se deslocar com muitas dificuldades até outros lugares para não perderem o ano letivo. Foi ainda no mês de julho que tivemos uma curiosidade, no mínimo intrigante. Você sabia que a Prefeitura de Pinheiro pagou a 2 empresas mais de R$12 milhões apenas para aluguel de veículos e máquinas pesadas? Será que esse dinheiro foi aplicado corretamente? Mais uma denúncia veio à tona no mês de julho. Uma empresa, a Ingel Ambiental Limitada, sozinha, fatura quase R$6,5 milhões da Prefeitura de Pinheiro em 3 contratos para prestar serviços diferentes. O detalhe é que nenhum dos serviços é prestado adequadamente. O dinheiro é gasto e as reclamações não param de chegar. Os moradores de vários bairros diferentes e também de vários povoados fizeram por conta própria serviços que seriam de responsabilidade do poder público municipal. É que eles cansaram de esperar a prefeitura fazer o serviço e decidiram pôr a mão na massa, por conta própria, sem nenhuma ajuda do prefeito. O vereador da base aliada do prefeito, assim como todos os pinheirenses, ficou revoltado com a situação das ruas da cidade, principalmente da Rua Grande. É tanto buraco que mais parece uma tábua de pirulito. Para amenizar, imagino eu, a própria situação do vereador, já que ele tem carro e também usa as ruas esburacadas. Ele decidiu tapar algumas crateras da Rua Grande, no centro da cidade, com cacos de telha e tijolos. O morador do povoado Boa Vista ligou para o SAMU socorrer uma pessoa vítima de um ataque semelhante a problemas cardíacos ou neurológicos, mas a resposta foi de que não havia ambulância para fazer o resgate do paciente. O detalhe é que esse morador gravou toda a conversa com a atendente do SAMU e se revoltou com a falta de compromisso com a vida dos pinheirenses. A TV Pericumã teve acesso a alguns documentos que comprovam que a Prefeitura de Pinheiro pagou quase R$50 mil a uma empresa do Piauí para realizar uma festa, só que essa festa nunca aconteceu.
Ela faz parte de um pacote que, somado, vai dar quase R$600 mil gastos pela Prefeitura de Pinheiro de maio a julho, apenas com o Dia das Mães e o São João. O que foi anunciado no início do ano se instala de vez em Pinheiro em apenas 6 meses de gestão, deixando um triste rastro de medo e desespero para sustentar a vida boa de festas e luxo da minoria dos vitoriosos. Desde que iniciou a nova gestão do município em janeiro, os professores vêm perdendo direitos e gratificações que refletiram em perdas significativas nos contra-cheques da categoria. A presidente do sindicato reconheceu o erro da gestão. Disse que até o ano passado a classe era respeitada, mas até o meio do ano o sindicato não havia tomado nenhuma providência. Mas foi no mês de agosto que os professores começaram a cobrar com mais força. As aulas até começaram atrasadas no segundo semestre por conta da pressão da categoria. Só que as aulas encerraram mais cedo, em novembro, a pedido do prefeito. Foi também no mês de agosto que um recém-nascido desapareceu do Hospital Materno-Infantil. A denúncia veio à tona depois que o Conselho Tutelar do município de Perimirim registrou um boletim de ocorrência. O caso ganhou repercussão na mídia estadual e a nossa equipe de jornalismo acompanhou de perto toda essa história. Inclusive, fomos ver a realidade da família no povoado que pertence ao município de Perimirim. A TV Pericumã viajou até o povoado Paraíso para comprovar uma denúncia dos moradores. É que o posto de saúde de lá, que atende os povoados do Polo, ainda hoje está fechado. Segundo os próprios moradores, os servidores deixaram de trabalhar porque estão sem receber os salários. Não tem médicos nem medicamentos. Aliás, esse não é um caso apenas do povoado Paraíso. A TV Pericumã trouxe à tona mais uma triste realidade da zona rural. Uma série de reportagens sobre os postos de saúde, como o da região da Chapada. Mostramos no mês de agosto como estava o posto de saúde do Polo Campo Novo, que deveria atender pelo menos 6 povoados da região. Uma pergunta incomodou os pinheirenses em 2017, e principalmente os servidores públicos. Por que a Prefeitura de Pinheiro não paga os salários dos trabalhadores? Falta de dinheiro que não é. A TV Pericumã teve acesso aos recursos recebidos pelo município de Pinheiro no mês de agosto. Em apenas 7 meses de administração, é muita grana. Só para você ter uma ideia, o Fundeb. E depois de receber essa grana toda, o prefeito de Pinheiro tirou férias mais uma vez. Nós vamos começar o programa de hoje com uma notícia triste. É com pesar que anunciamos o fim da farmácia popular do Brasil, que atendeu milhares de pessoas por mais de 10 anos em frente à Praça do Centenário, no centro da cidade. Ontem pela manhã, a Prefeitura de Pinheiro retirou o que restava dos móveis e equipamentos. Parece que estamos vivendo um tempo onde a missão é acabar e destruir, ao invés de construir, reformar e melhorar. Ou seja, o inverso de uma gestão do povo que é igual a uma administração para alguns. Em meio ao caos, salários atrasados e nada funcionando como deveria, a Prefeitura de Pinheiro gasta quase R$500 mil com a festa de aniversário da cidade. A festa que comemorou o aniversário de Pinheiro passou, os turistas foram embora e com eles quase R$500 mil. Os que ficaram foram os problemas e a rotina de cobranças não demorou a voltar. Foi no mês de setembro que as coisas começaram a piorar ainda mais para os funcionários públicos. Se já não bastasse trabalhar sem receber seus devidos salários, alguns funcionários do município foram surpreendidos com a carta de demissão. O mês de setembro foi negro para o comércio pinheirense. Os contratos da prefeitura com as empresas da cidade são de apenas 15%. Com isso, Pinheiro parou no tempo e alguns comércios tiveram inclusive que fechar as portas. Foi no mês de outubro que ficou bem claro que o prefeito estava sem coragem de enfrentar os problemas que ele mesmo causou em Pinheiro. Por isso, mandou a mãe e os secretários demitirem os pais e mães de famílias que trabalharam no município durante 9 meses. Exemplo disso foram os agentes de limpeza urbana. Os poucos que sobraram não estavam dando conta do serviço e o lixo passou a tomar conta da cidade. No mês de outubro, a presidente do Sindicato dos Professores sentiu a pressão da classe e esboçou uma reação. Eu não vou apenas dizer ouvir falar, mas eu fui conferir em locos, tá? Então, é o combustível para o aluno se deslocar para a sua escola, o professor pedagogo, ele também desenvolver suas atividades na zona rural. Então, quer dizer, não está tendo transporte para
para essa clientela. E o que a gente vê confere também as licitações, né? Que são exorbitantes os valores. E por que está faltando isso aí? Por que falta, né, esse transporte para o professor e para o aluno? Foi no mês de outubro, depois de muita pressão, que o prefeito de Pinheiro decidiu se reunir com os professores do município na sede do sindicato da categoria. Pela primeira vez, os professores ameaçaram parar as atividades caso o município continue a descumprir suas responsabilidades. Para que isso não ocorresse, o prefeito assinou um acordo com os professores chamado de Termo de Ajustamento de Conduta. Mas essa crise, da qual afeta os cofres do município de Pinheiro, não atinge a todos. No mês de outubro, nós tivemos acesso à folha de pagamento do município e descobrimos que apenas 3 membros da família Ortegal levam por mês mais de R$300 mil da Prefeitura de Pinheiro. Foi também em outubro que a TV Pericumã recebeu uma denúncia de um familiar de uma pessoa que estava internada no Hospital Antenor Abreu. Segundo esse parente da pessoa doente, para a família ter acesso às visitas dos entes queridos, teve que pagar para um servidor do hospital. O Fundo Nacional de Saúde enviou para a Prefeitura de Pinheiro, no mês de setembro, quase R$6,5 milhões só para melhorias em postos de saúde, laboratório central e os 2 hospitais. Alguém sabe aonde foi gasto tanto dinheiro? A Prefeitura de Pinheiro gastou mais de R$500 milhão com compra de material esportivo para o município de Pinheiro. Tivemos acesso a 3 contratos que somam esse montante, pagos por um material esportivo que nunca apareceu no município. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a você que acompanha a TV Pericumã, o Sistema Pericumã de Comunicação. Olha só, nós não vamos pegar viagem, tá certo? Aqui é apenas o momento em que os ônibus estão atravessados em frente a esta que é a sede do gabinete do prefeito, onde funciona a guarda municipal. Por que eles estão aqui? Porque hoje, cansados de esperar 5 meses, estão reivindicando seus pagamentos, seus salários. Famílias passando fome, famílias sendo despejadas, famílias sofrendo com o abandono desse prefeito que não tem coração e está fazendo com que essas pessoas venham a cada dia. Primeiro foi pedreiro, depois pintor, pessoal de saúde, professores, já ameaçaram fazer uma paralisação, agora chegou a vez dos motoristas, E isso depois de inúmeras demissões. Zé Genésio, pai do prefeito de Pinheiro, falou em entrevista a uma TV da cidade, como sempre, fazendo valer o dito popular que diz, abre aspas, quem muito fala dá bom dia para cavalo, fecha aspas. Bom, mas nesse caso ele outra vez fez sérias denúncias a membros da equipe do governo do filho. Isso, inclusive, fez parte de um pacote que obrigou o secretário de saúde do município a pedir demissão do cargo. No mês de novembro, uma funcionária demitida pelo prefeito de Pinheiro, do posto de saúde do povoado Ponta de Santana, procurou a TV Pericumã para desabafar. A mágoa da mãe de família, é claro, passa pela necessidade, mas principalmente pela sensação da maioria dos pinheirenses de ter sido traída. Em novembro, um grupo de pessoas entrou com um processo na Câmara de Vereadores pedindo o afastamento do prefeito, para que fossem investigadas várias denúncias apresentadas por eles. A maioria dos vereadores votou pelo arquivamento dessa denúncia contra o prefeito de Pinheiro. Um grupo de pinheirenses havia pedido o afastamento do prefeito. Houve uma grande mobilização de eleitores contra e a favor desse projeto. Mas, no final, o resultado foi aquele que todos já sabiam. Olá, você que acompanha a programação da TV Pericumã. Como sempre, não é de se estranhar as ações desse governo aqui no município de Pinheiro. Aliás, ações não, a falta dela. E quando acontece algum feito, é por truculência, é por perseguição. Estamos aqui em frente ao Shopping do Povão, onde, olha só, acontece, nesse momento lá dentro, o pessoal, e eu pedi para você colocar a imagem dentro aí, pessoal, lá estão sendo notificados pela Prefeitura de Pinheiro para que eles possam estar desocupando em até 60 dias os boxes que eles trabalham, que eles tiram o sustento da família, que eles buscam ajudar este município no mercado a que o comércio funcione, mesmo diante da tal crise, que fique aquecido. E hoje os comerciantes amanheceram com esta imagem que você vê agora, essa ordem de despejo
é que no prazo de 60 dias tem que deixar o local para poder atender a um capricho, a um ato de perseguição do atual gestor aqui do município de Pinheiro. Para que tirar essas pessoas? O que essas pessoas vão fazer sem ter um local para trabalhar? O mês de dezembro chega com uma tragédia. Uma mulher faleceu 3 dias depois de ter dado entrada no Hospital Antenor Abreu de Pinheiro. Segundo informações dos parentes dessa mulher, o hospital foi negligente. O descaso teria contribuído de maneira decisiva para a morte da mãe de 2 filhos. A Prefeitura de Pinheiro encerrou o ano do jeito que começou, devendo. A diferença é que no início do ano ainda existiam esperanças. 12 meses depois, já estamos sem ver a luz no fim do túnel. E para ser exatamente igual ao início, as obras se voltam mais uma vez para o canteiro central da cidade. A Prefeitura pediu um empréstimo de 5 milhões de reais junto ao BNDES, e que por pouco não foram 21 milhões e meio de reais, separados apenas por um erro de digitação. Ou seja, ninguém sabe o que foi feito pelo prefeito de Pinheiro em 2017. Mas começa 2018 com dinheiro na conta. Isso é o que importa nesse governo. O povo fica para depois.